Boa noite, queridos irmãos, ceareiros do amor, e a todos os irmãos que neste momento nos acompanham através deste canal que nós estamos inaugurando hoje, o canal dos Ceareiros do Amor, daqui de São José do Itaporã, distrito de Muritiba, Bahia. É com muita alegria que nós estamos aqui inaugurando esse canal e hoje contando com a presença do nosso querido Flávio Neri, já um colaborador da nossa região, ele que já fez o encerramento de uma das nossas caravanas baianas da fraternidade, presencialmente no Centro Espírita Fraternidade de Trabalho em Muritiba, onde ele trouxe a música, a arte, como ele vai trazer hoje para a gente aqui. Fez outro encerramento através da tecnologia, através da live, e hoje ele está aqui para nos brindar, né, na inauguração deste canal, findando esse mês de aniversário do nosso codificador Allan Kardec, onde ele vai abordar o tema A Pedagogia de Kardec. Flávio Neri, ele é fisioterapeuta de formação, vinculado à Federação Espírita do Estado da Bahia, ligado à Sociedade Olon, né, onde ele tem lá mais de 20 anos de atuação. Ele também atua na área de... fez residência em medicina social, né, na UFBA, né, Flávio? Trabalha com acupuntura, terapeuta de constelação familiar, terapeuta em formação, terapia, na casa da terapia transpessoal, e também trabalha com a terapia de regressão. Então, esse é o nosso querido Flávio, que hoje vai estar abordando essa temática tão importante para nós. Eu farei a prece inicial e, em seguida, nós passamos a palavra para ele. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos aquietar a nossa alma, o nosso corpo, e assim elevar os nossos pensamentos a Jesus. Querido Mestre, irmão incondicional de todas as horas, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, para juntos realizarmos uma humilde homenagem ao nosso grande codificador da doutrina dos Espíritos, essa doutrina que é consoladora, que é libertadora, essa doutrina de luz que ilumina as nossas consciências, ilumina os nossos caminhos para que possamos trilhar sempre no caminho do bem. Então, amado Mestre, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa bênção que é a doutrina dos Espíritos e agradecemos ao nosso querido Allan Kardec, esse egrégio codificador dessa doutrina de luz que fez um trabalho gigantesco para nos deixar essa obra luminar. Então, muito obrigado. Aqui o nosso momento é de agradecimento, é de gratidão, Senhor Jesus, e aos espíritos superiores que nos acompanham, aos espíritos divulgadores da doutrina espírita, tanto os encarnados como os desencarnados. Muito obrigado, Senhor Jesus, e ilumina as nossas consciências, nossos corações, para que possamos absorver os ensinos que o nosso irmão Flávio Neri nos trará hoje, nessa noite. Rogamos a Ti também, Senhor, que eu o abençoe, que eu o envolva, que eu o inspire, para que ele possa trazer as palavras que nós necessitamos neste momento. Muito obrigado e muita paz a todos nós. Agora, a palavra é com você, Flávio Neri. Inicialmente vai trazer uma música para a gente, né? Primeiro você me diz muito obrigado, José Augusto, pelo convite, muita honra. Você está me ouvindo bem? Só para eu poder sentir ok. Ótimo, ótimo. Eu agradeço penhoradamente o seu convite, toda a tramitação de comunhão de datas com a minha querida companheira de jornada evolutiva, Deise, que intercambiou esse contato com você e fez com que viabilizássemos esse encontro hoje, nessa noite, uma noite que é do dia 27 de outubro de 2020, onde comemoramos o mês do nascimento do egrégio codificador da nossa doutrina tão amada e querida, essa doutrina consoladora, que tem trazido esperança para tantos corações que passam por sofrimento. Quando ele vinha ao mundo, quando ele reencarnava no ano de 1804, e lá naquela época em Lyon, na França, ele trazia com ele a proposta que estava nas suas mãos de trazer a revelação da chamada terceira revelação,
que o Cristo, nosso grande mestre, guia da humanidade, já diria: eu enviarei meu nome, o Consolador prometido, que ficará convosco até o final dos erros. E nós temos o Espiritismo no planeta, como essa grande contribuição com a produção da primeira obra, lançada em 1857, em 18 de abril de 1857, que é o Dia Nacional do Espiritismo, e é o dia que o Livro dos Espíritos veio à baila com a sua primeira edição, e que depois foi revisada e ampliada com as 1018 perguntas e 1018 respostas. Então, para mim, é muita satisfação falar desse que eu não tenho competência para falar da sua trajetória, da sua história, do nível que muitos outros oradores têm a qualidade de falar. Então, a gente vai bater um papo aqui, de vez em quando eu vou interagir com você, a gente vai fazer uma troca de informações, pessoas que possam trazer perguntas. Fico feliz que vocês hoje, do Ceareiros do Amor, estejam lançando um canal. Eu sei a dificuldade de manter um canal em um centro pequeno, que está lá no distrito de Muritiba, né? Na região do Recôncavo, né, Muritiba? Né, vocês fazem parte da... Isso. E com essa rede mundial de computadores, pela internet, vocês podem alcançar o mundo. Vocês podem alcançar em lugares que jamais poderia se imaginar, que está lá no bem lugar pequenininho, um distritozinho, um interiorzinho, uma vida pacata, uma vida tranquila, e vocês podem acessar a mim, que estou aqui agora em Simões Filho, na minha casa, pode levar isso para tantas pessoas que vão poder depois ter acesso a essa informação. Então, eu queria agradecer muito ao convite, estou aqui feliz, mesmo que esteja um pouco temeroso da minha, claro, eu reconheço a minha desqualificação para falar do educador, do grande pedagogo Allan Kardec, que foi esse homem que era um gênio, e que o gênio que foi por ele que nós pudemos ter acesso à doutrina espírita. Vou tocar a canção da Alegria Cristã, que é a canção que nos irmana a todos, que nos une a todos, nesse propósito de congraçamento, que nós espíritas que somos, que deveríamos todos filhos de Deus, e que estamos no planeta para nos irmanarmos e não para divergirmos. Até podemos ter divergência de ideias, mas nunca dissentir da condição das relações humanas e interpessoais, que devem ser permeadas pelo amor e pela fraternidade. Então essa canção traz muito disso, quando diz assim: Leopoldo Machado, que foi o compositor, tudo indica que foi ele, e se eu não estou enganado, e que nós temos essa canção como uma canção que os espíritas trazem como esse espírito de união que nós deveríamos ter, que diz assim: somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo, mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Canção da Alegria Cristã, para iniciarmos. Que maravilha! Esse encontro festivo, não é? Né, Zé? Com certeza, meu irmão. Um mês de aniversário, vamos fazer a canção da Alegria Cristã, que nos irmana e nos faz trazer esse espírito de congraçamento que nós espíritas deveríamos cultivar. Para início da nossa conversa, é óbvio que o que eu vou mostrar aqui são literaturas que eu não li. Todas, só um momentinho, eu vou sair, mas eu estou aqui em stand-by. Qualquer coisa,
Eu lhe Tá chamo. bom? Tá Tá bom, meu ok. irmão? Agradeço. Então, para início do nosso diálogo, eu vou apresentar a vocês algumas referências que vocês podem ter como um local de pesquisa para o acesso a mais detalhes sobre a vida e a obra de Allan Kardec, bem como a questão da nossa temática que nós vamos falar hoje, a pedagogia de Kardec. A pedagogia de Kardec nada mais é do que a pedagogia do amor. Então, existem algumas obras que são importantes para que vocês tenham acesso. Uma delas é o Espiritismo Passo a Passo. Espiritismo Passo a Passo com Kardec. Essa é uma obra de grande peso, de grande fôlego, do Cristiano Torchi, e que vocês podem estudar aqui, porque se recomenda o estudo do Espiritismo, como é que o Espiritismo se consolida e por aí vai. Vocês têm também uma obra que é de fôlego também, do Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, que é Allan Kardec, o Educador e o Codificador. São 2 volumes, volume 1, que foi escrito por Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, 2 trabalhadores do movimento federativo da Federação Espírita Brasileira. E aqui vocês vão ter várias citações, várias informações sobre a trajetória desse grande homem, desse grande educador, que foi Allan Kardec. Vocês têm também um livro escrito pelo Alírio Cerqueira Filho, chamado Jesus e Kardec, Modelos para os Trabalhadores do Movimento Espírita, Ações para Qualificar e Humanizar. Alírio Cerqueira Filho faz esse livro, Jesus e Kardec. Vocês têm também uma obra que foi de um espírito, ou de um autor que é ateu, agnóstico, que traz uma grande contribuição para o espiritismo, e foi importante que ele escrevesse a partir desse olhar do não espírita, que é o Marcel Souto Maior, que é autor de As Vidas de Chico Xavier, foi um best-seller, e também desse livro chamado A Biografia de Kardec. Kardec, a Biografia, que aqui vocês podem também acessar toda a história do nosso querido codificador. Vocês têm também o livro da Dora Encontre, que é uma grande estudiosa, uma pedagoga que fala da educação segundo o Espiritismo. Ela tem várias obras sobre educação espírita e dispensa comentários, vocês sabem, do trabalho da Dora como grande pedagoga, doutora, mestre, acho que PhD também, e traz várias contribuições. Você tem um livro de Herculano Pires, que o nosso amigo José mandou para mim em PDF, que é Educação Espírita, e tem aqui o da filha dele, Heloísa Pires, que vai trazer aqui algumas informações sobre educação espírita. Mas, antes de tudo, também temos um livro, que é Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, que tem um capítulo que eu vou ler para vocês durante minha exposição, para que vocês percebam a grande dimensão desse homem e da preparação de quem estava lá no plano espiritual, que muitos de nós não temos informação, e aí, sabendo pela pena do Humberto de Campos, considerado no movimento espírita como Irmão X, ele traz isso aqui, chamado o capítulo Kardec e Napoleão. Vale a pena nós lermos, tomar um tempo da exposição, porque eu sei que muitos de vocês não vão ler, e eu acho que vale a pena a gente ler essa passagem. Então, para início de conversa, nós temos o termo trazido por Immanuel Kant, o grande filósofo e pensador, e que ele vai dizer que educar, segundo Kant, é desenvolver as perfectibilidades. Essa primeira palavra já nos mostra que todos nós estamos fadados à perfeição. Ninguém que esteja no mundo, desde o mais quanto mais assassino ou delinquente, até o que está no nível evolutivo mais avançado, vai um dia deixar de ser perfeito. O termo perfectibilidade, ele tem muito mais a ver com a nossa condição de visão do processo evolutivo, e que a educação é justamente trabalhar os hábitos moligerados para trazer habilidades e aquelas predisposições que nós podemos perceber no ser, e através do movimento do autoconhecimento, da autotransformação, vai havendo uma lapidação e uma autodeterminação do ser, que somos espíritos imortais, para a chamada perfeição, onde todos nós seremos espíritos puros. O nosso fanal é a purificação, e a purificação significa nos tornarmos seres angelicais, seres de luz, como Jesus mostrou que é possível ser, todos nós seremos um dia.
E o que vai determinar a chegada a esse espaço de iluminação, de amplitude de consciência, de conexão com a sabedoria universal, que é o Pai de todos nós, o Criador de todos nós, são as nossas escolhas na trajetória terrena. Então, o que é a educação, segundo o filósofo Kant? É desenvolver as perfectibilidades. Por isso que nós não usamos muito, somos espíritos imperfeitos. Nós preferimos utilizar, somos espíritos perfectíveis. Perfectíveis, parte da premissa que nós, nos aprimorando, nos tornaremos perfeitos. E imperfeitos, quando dizemos somos seres imperfeitos, significa que não há como se tornar perfeito. Então, o termo perfectível é mais consentâneo e condizente com a proposta evolutiva que o Espiritismo nos traz. Então, a Heloísa vai continuar dizendo, educar, segundo Kant, é desenvolver as perfectibilidades. O Espiritismo aprova essa definição, esclarecendo que o processo dura séculos e é realizado através de várias encarnações. Essa é a primeira premissa que transforma a pedagogia espírita ou a pedagogia de Kardec diferente das outras pedagogias. Existem várias pedagogias, como existem várias psicologias. A gente fala de psicologias. Temos a psicologia espírita e temos a pedagogia espírita. Na pedagogia espírita, não há proposta de tornar aqueles que passam pelo processo educacional que versa dentro de um sistema de pensamento espírita, tornar ninguém espírita. Tanto que na universidade ou na escola lá de Dora, que ela tem umas formações, pós-graduações, umas propostas pedagógicas, elas incluem sheiks para dar aula, tem pessoas do catolicismo, protestantes. Diferente de algumas escolas que têm um nome de determinadas religiões, eu fui de uma escola católica e lá nós todos éramos, entre aspas, obrigados a ver missa. Mas podia ter pessoas ali que fossem protestantes, podiam ter ateus, agnósticos, e aí? Como é que fica o respeito às diferenças? Então, o Espiritismo, ele respeita as diferenças. Então, a pedagogia espírita, a pedagogia de Kardec, que é a pedagogia do amor, ela respeita a individualidade dos sujeitos. E ao respeitar a individualidade dos sujeitos, ela parte da premissa que nós somos seres perfectíveis e que já vivemos antes, vivemos hoje e viveremos depois. Por sermos seres que viemos de uma vida pregressa na escala da evolução, nunca retrogradando ou apenas estagnando ou evoluindo, a tendência, o nosso fanal é sermos perfeitos. Quando, portanto, nós pegamos os seres que vamos como educadores e que podem ser os professores, que aqueles que estudam e podem ensinar a doutrina espírita de uma forma ou de outra, dentro dos grupos de facilitação, ou sendo facilitadores melhor do que professores, porque facilitar é trazer do outro aquilo que ele já traz, daí vem a semelhança com o processo pedagógico de Sócrates, e que não deixou nada escrito, mas que Platão escreveu sobre o que ele viveu como discípulo amado de Sócrates, do que Sócrates se utilizava da maiêutica, que na verdade era o parto das ideias. Ele tinha uma mãe que era parteira, então ele usou esse termo da maiêutica socrática, é utilizada a maiêutica socrática, onde a premissa que Sócrates tinha é de que os sujeitos em que ele facilitava, em que ele orientava, tinham uma bagagem prévia e que, portanto, não era considerado como tábulas rasas e que no modelo educacional tradicional pode-se ter o equívoco numa visão materialista, reducionista, de não aceitação da vida antes da morte, antes do berço e pós o túmulo, que é a nossa visão de mundo, que não é mais uma crença, já é palavra da ciência, apenas há um ajustamento de algumas linhas teóricas para poder dar como palavra final que a reencarnação é uma verdade científica pelos vários estudos, que não é o escopo da nossa fala de hoje. Então, a partir da premissa de que nós não somos tábulas rasas, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência no humano, portanto, deveríamos educar os espíritos e não os corpos, e nem as pessoas e os personagens, porque eu sou personagem Flávio, mas eu vivo na experiência evolutiva, trazendo habilidades, predisposições, tendências, e que se um educador que não estiver atento, não pode perceber a dimensão daquilo que os seres que estão reencarnados trazem, no propósito de ajudar o movimento de regeneração planetária. Então, para que nós não nos percamos e eu possa trazer para vocês a contribuição da leitura do livro Cartas e Crônicas, trazendo assim a contextualização de quem foi Kardec, ou melhor, de quem é Kardec, do espírito de Skoll, que ele era, apesar de ser dito lá que ele não era insubstituível.
Ninguém é insubstituível. Deus, Jesus, o governador planetário, jamais entregaria na mão de um único homem uma terceira revelação, algo que traria essa grande contribuição de consolo humanitário. É óbvio que se Kardec tergiversasse, vacilasse, falisse na sua missão de trazer o espiritismo, teriam outros, e dizem muitos que seria o Leon Denis, que era um discípulo amado de Kardec, e que estaria em stand-by para ser acessado caso Kardec viesse a falir como humano que é, e como espírito que vive na experiência no humano, ele também poderia cair em tentação, como Napoleão caiu, que tinha uma missão de agregar, porém o poder subiu a cabeça e se perdeu na proposta que ele tinha para preparar o terreno para o processo de nascimento da doutrina espírita, que chega lá em 1857, em plena época do movimento iluminista, e com o positivismo da visão da ciência positiva. Kardec bebia nesse modelo, ele, portanto, não era espírita, ele tinha uma formação científica, portanto, questionadora, e que isso é importante se dizer, porque ele já não veio para abertura plena para aquilo que se dizia. O filme Kardec fala um pouco sobre isso, quando na escola que ele educava, o padre queria impor que os alunos pudessem ter a oração antes da aula. E ele ficou meio refutando aquilo, com toda a licença poética que o filme tem, mas vocês podem assistir Kardec, que está aí na Netflix e em outras vias que vocês podem acessar. Então, o Kardec educador, ele estava ali com essa proposta de trazer a pedagogia do amor, a pedagogia espírita, que ele era, como pedagogo, a pessoa mais indicada a fazer o que ele fez. Um homem versado, que falava o alemão, falava o holandês, falava o francês, falava o italiano, falava o inglês, falava o espanhol. Ele tinha habilidade em 6 línguas, portanto, era um nerd, era um poliglota, além de ter embasamento científico em várias áreas do saber, como anatomia comparada, astronomia, ele estudava letras, ele tinha habilidades em várias áreas do conhecimento. Portanto, era uma enciclopédia ambulante, ou seja, um homem de muita cultura e de muito conhecimento acadêmico. Mas também tinha um olhar terno, o olhar terno de amor que irradiava em seus olhos, como nós podemos ver nos relatos dos biógrafos dele. Então, o Espiritismo aprova essa definição, esclarecendo que o processo dura séculos e é realizado através das várias encarnações. No livro A Gênese, de Allan Kardec, que é um livro que faz parte do Pentateuco kardeciano, eu falo para público espírita, mas muitas pessoas poderão assistir e não sabem dos 5 livros do Pentateuco, que começa com o Livro dos Espíritos, em 1857, 18 de abril de 1857, depois vem o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, que é o livro da ciência espírita experimental. Tem o livro terceiro, que foi o terceiro livro publicado, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que é o livro moral, da moral cristã, que foi sobre a égide do Espírito de Verdade, que foi intuindo Kardec. Kardec viajou por um período, foi inspirado pelo Espírito de Verdade, que há controvérsias, dizem que é Jesus, dizem que é João Batista, como Severino Celestino, Haroldo Dutra fala que é um estudioso, diz que foi Jesus, enfim. Mas independente de quem seja, está lá no capítulo do Evangelho o Consolador assinado o Espírito de Verdade, Espírito de Verdade, Espírito de Verdade, e na obra O Livro dos Médiuns, a mesma passagem que foi o escopo da Caravana da Fraternidade deste ano, que nosso querido André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita, trouxe seu texto Espíritas Amai-vos, desde o primeiro ensino, que norteou toda a campanha da caravana desse ano. Lá vocês vão ver que no Evangelho segundo o Espírito tem com a assinatura do Espírito de Verdade. Só que lá no Livro dos Médiuns, ele traz a assinatura que era Jesus de Nazaré, porém tem uma nota que Allan Kardec faz, fazendo ressalvas, porque muitos espíritos assinavam como Jesus de Nazaré, apesar do conteúdo da mensagem ser elevado, e ele não poder julgar que o médium estivesse sendo uma mensagem apócrifa, ele deixa em stand-by como criterioso que era, lá no Livro dos Médiuns. Já que no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o processo educacional, o Livro dos Espíritos, que a pedagogia espírita ela contribui, e como pedagogo que ele era, na própria codificação, ele traz em latência, no primeiro livro publicado, os outros 4 livros seriam publicados posteriormente. Então, o livro primeiro, que deu origem à Gênese, que é o primeiro livro do Livro dos Espíritos, e aí você tem o livro segundo, que deu origem ao Livro dos Médiuns, o livro terceiro, que são as Leis Morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro quarto do Livro dos Espíritos deu origem ao livro Céu e Inferno, na sequência de publicação, 1857, o Livro dos Espíritos, 1861, o Livro dos Médiuns, 1864,
o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865 vem O Céu e o Inferno, que é fantástico, e depois você tem a Gênese, que foi em 1868. Então, todos os livros estavam em latência dentro do Livro dos Espíritos, que foi desdobrado nesses tratados e que deveriam se debruçar as pessoas que são estudiosas da doutrina, porque lá tem um manancial de luz. Então, nessa perspectiva do processo pedagógico, como a pedagogia, o tema hoje é a pedagogia de Kardec, ele tinha esse cuidado de sistematizar o saber, de olhar para tudo isso numa perspectiva científica, onde ele preferia rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Ele tinha um princípio da universalização da informação, a universalização do saber, ou a universalização das mensagens que chegavam até ele, e passar pelo crivo do bom senso encarnado, como ele é chamado. Kardec é considerado o bom senso encarnado. Então ele preferia olhar tudo que chegava e com o crivo da inspiração dos benfeitores, obviamente, um espírito desse de escola, deviam ter como espíritos mentores, espírito de uma envergadura do espírito de verdade. Quando ele perguntou a Erasto quem era o seu guia, e ele falou o espírito verdade. Então, se o espírito de verdade é Jesus, imagine, mesmo que não seja um outro da estirpe de Jesus, de um espírito de um nível de elevação, porque Jesus é o governador do planeta. A gente sabe disso, o espírito mais puro e iluminado que aqui passou. Mas ele, na época que fez surgir o planeta Terra, outros espíritos de luz foram selecionados e, através de uma nebulosa retirada para a formação do nosso planeta, ele tinha outra reunião, como está no livro A Caminho da Luz, para se configurar a nossa condição de terra, enquanto as placas e as nossas condições de minerais, de rochas. Foi feito todo um trabalho pela gerência de Jesus, junto com outros espíritos de escola. E na segunda vez que isso aconteceu no planeta, foi quando se reuniu para a reencarnação de Jesus, há 2020 anos atrás, quando ele veio para a Terra, e mais uma vez espíritos de envergadura do mesmo nível dele, da estirpe dele, foi selecionado pelo Criador para preparar o nascimento dele. Então, se não foi Jesus o espírito de verdade, que muitos dizem que foi muito próximo dele para poder gerenciar uma obra como essa, que era o terceiro, que era a revelação que Jesus dizia que viria em seu nome. Se vocês leem no Evangelho, no Livro dos Médiuns, fica claro que é Jesus quem fala. Lá no Evangelho, não vou abrir agora para não me perder, mas tem lá no capítulo o Consolador, as escritas que tem, onde tem essa passagem do amai-vos, vezes o primeiro ensino, instruí-vos o segundo. Vocês vão ver lá como ele fala, quando eu vim e agora eu venho para falar em nome do... Aí todo descrito lá é como se Jesus falasse ele mesmo sobre o que ele fez antes e o que fez agora. Mas deixando isso de lado, a gente avança aqui na leitura dizendo: Deus criou a todos, está lá escrito, simples e ignorantes, com potencialidades a serem desenvolvidas no tempo e no espaço. Não existem seres privilegiados. Os mais adiantados são os que mais se esforçaram. Então Jesus passou por isso. Ele não foi criado puro. Ele viveu mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, e pode ter feito o salto evolutivo de acordo com as escolhas que ele fez. Pode ter avançado. A história dele, eu não sei. Mas eu sei que era um espírito puro. E como espírito puro, ele não foi logo sendo criado pelo Criador puro. E aí, os mais adiantados são os que mais se esforçaram. Beleza? O gênio é o espírito que teve mais experiências. O deficiente mental é aquele que lesou suas possibilidades de expressão. Gênio ou deficiente são todos filhos de Deus, com destino inevitável de caminharem para anjos. Todos seremos anjos, todos. A educação visa fazer, olha o propósito da educação, e a educação espírita principalmente, que está concentrando com a proposta de Kant. A educação visa fazer aflorar todas as experiências úteis do indivíduo e atenuar todas as tendências viciosas que trouxe do passado. Educar é transformar, isso é fundamental. É potencializar aquelas habilidades, as experiências que são positivas do indivíduo e atenuar todas as tendências viciosas que ele trouxe das encarnações pretéritas. Nós sabemos que os espíritos vêm com aquelas predisposições dos seus hábitos adquiridos nas encarnações pretéritas, e se não tivermos pais atentos, que são os primeiros educadores, não tivermos professores atentos e pessoas que estão no processo educacional envolvidas na percepção das habilidades desses seres que chegam, eles podem passar desapercebidos e as más inclinações, ou seja, as tendências viciosas podem se evidenciar, porque ali naquela fase do processo educativo é que você percebe
quais são as inclinações da criança, e pela pedagogia que Kardec bebeu de Pestalozzi, que lá em Verdun, e na Suíça, ele bebe, portanto, na escola de um pedagogo que já tinha uma base de formação com Rousseau, e aí outros tanto que o antecederam. Ele vai trazendo essa pedagogia do amor, onde Pestalozzi respeitava a individualidade dos sujeitos. Ele não uniformizava a todos, como hoje fazemos, por faixa etária numa sala de aula, ou por níveis que sejam de pessoas com o mesmo tipo de desenvolvimento ou de habilidade. As pessoas conviviam, a pedagogia do amor, conviviam na diversidade das faixas etárias, com respeito da criança que tinha uma habilidade mais especial, você tinha um atendimento para ele diferenciado, e não essa uniformização, onde o professor parte do princípio que todos estão no mesmo nível evolutivo, porque tem a mesma idade, e, portanto, acha que aqueles espíritos que estão ali deverão receber a mesma informação de matemática, de história, ou de geografia, ou de ciência, sem identificar cada um naquilo que eles trazem como potência. Onde hoje temos algumas escolas, né, as pedagogias, a Escola da Ponte, que copia, entre aspas, que tem base no modelo kardeciano de ensino, e que elas utilizam-se desse método de respeito à individualidade, onde o ser aprende na prática, onde a criança ela pode escolher o dia que ela quer fazer a prova, quando ela se sente preparada. E ela chama o professor: olha, professor, nesse tema eu estou preparado para o senhor poder me testar, até para ele ver as habilidades dele, se ele está realmente de acordo com o que o professor estava orientando, e ele faz a prova na data específica, não essa forma uniformizada, onde todo mundo tem que fazer a prova no dia que o professor determina, onde a aula tem que ser igual para todos que estão na sala, onde o professor pretenso detentor do saber, nesse modelo bancário, vertical, onde ele diz tudo e os outros têm que ouvir. Claro que tem se modificado a educação para o novo milênio, não dá mais para manter o modelo do século passado em pleno século XXI. Então, já lá na época de Pestalozzi, ele já trazia uma pedagogia moderna, de respeito aos sujeitos nas suas idiosincrasias, nas suas individualidades. E ali Kardec bebeu nessa fonte de saber, que foi o seu grande mentor Pestalozzi, que depois participou da codificação, com mensagens dentro da codificação, como o próprio Rousseau tem mensagens dentro da codificação. Então vai se dizer, a educação, instrução é apenas informação, educação é muito mais, é crescimento interior, é expansão na horizontal da vida e na vertical, é educação do espírito na vida do corpo, que precisa adquirir as habilidades necessárias para a sobrevivência na matéria, com condições de se alimentar, de boa moradia, de tudo que ele precisa ter, e respeitando o modelo que a gente está inserido, né, que tem vestibulares, Enems da vida, mas, ao mesmo tempo, não esquecer da orientação moral, que é a educação que nunca se perde. São os valores inalienáveis que o espírito adquire, que a traça jamais poderá corroer e o ladrão jamais poderá roubar. A gente ensina nossos filhos, às vezes, a ser um bom professor, a ser um bom geógrafo, a ser um engenheiro, a ser um fisioterapeuta, a ser um dentista, a ser um filósofo, a ser um médico, a ser o que quer, um advogado, as mais variadas profissões, o direcionamento que os pais dão, mas eles não dão a educação que deveriam dar, entre aspas, que é a orientação que eles são espíritos imortais. E nós, espíritas que somos, negligenciamos isso na educação dos nossos filhos. Nós falamos de tudo, que ele precisa passar no vestibular, que ele precisa aprender inglês, que ele precisa aprender a tocar piano, que ele precisa ter habilidades as mais variadas, como cultura, viagens, intercâmbios. Mas o que nós estamos atentando para a priorização da educação do espírito imortal, que vai viver no corpo, mas vai viver além do corpo físico. Essa educação na vertical da vida, que é a ascensão, essa ascensão para o mais, da consciência do divino que nós somos. Então, a educação variou muito ao longo do tempo. A cada época corresponde um arquétipo de educação. Entre os selvagens, a educação se fazia por processo simples e rudimentar. Os conhecimentos, os hábitos, a moral eram transmitidos naturalmente aos mais jovens. À medida que o ser cresce, o processo se complica. Na Grécia, por exemplo, vemos 2 tipos de educação. A de Atenas, que queria sábios e artistas, e a de Esparta, que desejava guerreiros. De acordo com a filosofia de vida de um povo, são usados métodos especiais que refletem a sua concepção de vida e agem como elementos indutores, condicionando os indivíduos às ideias de sua época. Por isso,
Cada filosofia exige um determinado tipo de educação. Entre os hebreus, no tempo da vinda de Jesus, a educação era rígida, inflexível. O Deus que cultuavam era um Deus antropomórfico, severo e cruel. Jesus trouxe ao homem a compreensão de que somos todos irmãos. Deturpando os ensinamentos de Jesus e, consequentemente, toda a filosofia cristã, criamos uma nova concepção de vida que iria exigir novo tipo de educação. Surge, então, para finalizar, a educação cristã, severa, rígida, cheia de pecados e castigos de Deus, que não foi a proposta do grande pedagogo que foi Jesus. A reforma exigiu a educação protestante, que assinalou um passo para a compreensão das leis de Deus. O espiritismo, como síntese do processo do conhecimento, que é uma epistemologia, o espírito é uma ciência filosófica e que traz uma nova epistemologia do saber, da entendimento dessa cosmovisão que o espiritismo é. O espiritismo é uma cosmovisão que inclui o ser na sua multidimensão, biopsico, sócio-espiritual, transexistencial, palingenésica, e que deveríamos ser vistos nessa construção ampla que nós somos, e não a visão reducionista, que é biologicista, que como se fosse o resumo de uma argamassa de células, e que tudo se resume ao cérebro, como se fosse a mente uma sudorese do cérebro, quando na verdade é a mente que direciona o cérebro, e a mente está no perispírito, e quem gerencia o perispírito é o espírito imortal que somos, centelha divina. Então todo esse conhecimento é o que a pedagogia espírita propõe, mas não é de ensinar a reencarnação no modelo pedagógico, é de contemplar o sujeito com a sua espiritualidade, além das habilidades do humano na condição de manifestação das experiências da matemática, do cálculo, das habilidades manuais. Isso são condições necessárias para a vida da educação na horizontalidade, mas sem esquecer da verticalidade. Então o espiritismo, ele como síntese do processo de conhecimento, ele exige um novo método educacional que reflita a compreensão do mundo e do homem. A filosofia espírita tem como objetivo a educação que vai situar o homem no universo, o Deus de amor, a reencarnação, o perdão infinito do Pai, a nova visão da morte, exigem novos processos de educação. Um mundo novo se abre ante nós, um mundo que quebra barreiras, acaba com preconceitos e estende uma ponte luminosa ligando os dois universos, o material e o espiritual. Só a educação espírita, Heloísa Pires, que é a filha de Herculano Pires, diz, pode atender às necessidades das crianças e dos jovens do século XX. Quando ela escreveu, foi ainda no século XX. Ela botou aqui uma nota de rodapé. Temos a presente edição no século XXI. Essa ideia persiste até os dias atuais. É uma nota porque está escrito século XX. Neste mundo dinâmico em que vivemos, em constante transformação, só a ciência espírita pode dar as mãos à ciência oficial. A ciência espírita é essa ciência que pode dar mão à ciência oficial, porque ela não exclui. As outras religiões, de modo geral, que se tornam dogmáticas, algumas delas, elas não aceitam a evolução científica em alguns casos e ficam presas aos dogmas daquilo que foi preconizado em determinados escritos dos seus mentores, dos seus idealizadores. O espiritismo não. Kardec, na sua própria construção, já dizia assim, se o espiritismo em algum ponto divergir de algum ponto da ciência, abandone aquele ponto e siga a ciência, mostrando que a ciência espírita não é dogmática. E lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo diz, fé raciocinada é aquela que consegue encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Kardec não falou que a fé tem que ser cega, ela deve ser raciocinada. Portanto, ele já traz no escopo da sua codificação, na construção da base doutrinária, uma forma de abertura para a ciência e para a não dogmatização da doutrina espírita, que a gente precisa ter esse olhar, com um olhar de inclusão das infinitas possibilidades que a humanidade vai avançando e, portanto, o espiritismo também, como ele é atemporal, mas ele precisa se adequar à linguagem do novo milênio e, portanto, não significa modificar os postulados, mas trazer aqueles escritos como Jesus falou há 2020 anos e foi escrito pelos seus apóstolos e que, na época histórica, através de parábolas, que ele podia temporalmente acessar qualquer época da humanidade, ele tinha que falar para os pescadores, para aqueles carpinteiros, para aquelas pessoas que trabalhavam da agricultura, de forma que eles pudessem compreender. Assim, o Espiritismo, em 1857, os espíritos que codificaram, ou que ajudaram Kardec no processo de codificação, tinham uma linguagem adequada ao século XIX, em 1857. Só que nós estamos no século XXI.
Precisamos, então, ter uma atualização normal, como Jesus atualizou com o Espiritismo, não o que ele disse, mas tirou o véu sobre a linguagem alegórica, que foi necessário ser falado do jeito que falou, porque senão ele não conseguiria ter atuação. Já não tinha. Foi execrado, foi crucificado, foi morto. E, ao mesmo tempo, ele, do jeito que foi um revolucionário, Jesus era um transgressor por excelência, senão seria crucificado. Imagine hoje, 1857, quando Kardec trouxe, se trouxesse tudo já revelado. Aí você tem Chico Xavier, com as obras que ele trouxe, com a grande contribuição que André Luiz, Emmanuel e outros tantos nos trouxeram, e outros que vieram com Divaldo Franco, a psicologia espírita através de Joana de Ângeles, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, as obras de Ivone Pereira. Em suma, esse é o movimento espírita que se atualiza com a base do escopo do que Kardec nos deu, que obviamente é o sustentáculo doutrinário para nosso entendimento e a compreensão do espiritismo, que vai se atualizando com os escritos e com os processos de avaliação e de reavaliação daquilo que Kardec disse, sendo contextualizado no terceiro milênio. Então, não é modificar Kardec, mas é ler Kardec dentro do contexto histórico que Kardec escreveu. Lá vocês vão ver no Evangelho passagens assim, Deus pune. A gente sabe que Deus não pune. Mas no escrito dele, estava lá, Deus pune. E aí? A gente vai acreditar, então, que Deus é punitivo? Não. A gente acredita no Deus do amor. Então, o Espiritismo é a doutrina do amor, da consciência, do empoderamento dos sujeitos para as escolhas que eles fazem através do livre-arbítrio, para se construir, se consolidar como um ser que tem a responsabilidade por aquilo que ele faz. E nesse movimento não tem que ter culpa, não tem que ter um Deus que pune, não tem que ter um Deus que castiga, e sim um Deus que cria leis imutáveis, são leis de amor, e, portanto, nós que nos transgredimos e transviamos durante essa lei, precisamos nos ajustar a elas, mas não Deus que pune, que castiga. Mas se lermos a codificação, você vai ver várias passagens lá com termos que é adequado ao século XIX, mas não cabe mais no século XXI. Então, a atualização da linguagem não é modificar o que Kardec disse, é entender que ele, mesmo ele, atualizava a doutrina. Ele vai falar, no primeiro momento, da possessão, e depois ele vai explicar a possessão sob uma nova visão, que eu não vou entrar no mérito agora, também está lá no Livro dos Médios, salvo engano, e também em obras póstumas. Ou é o Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos. Eu não recordo agora. Eu sei que no Livro dos Médios fala sobre a possessão, e ele atualiza, salvo engano, na Gênese. Não lembro. Enfim, essa atualização até o próprio Kardec fazia dentro do que ele ia percebendo nos escritos da Revista Espírita, que ele vai tendo informações e perceber, olha, possessão não é só espírito demoníaco, e possessão não é tomar o corpo do outro, é o perispírito que pode ser acoplado, e ali o espírito pode fazer uma possessão, como o doutor Bezerra faz a possessão de Divaldo, e, no entanto, digamos que ele não se apropriou negativamente, ele se apropria do campo energético perispiritual para poder fazer algum tipo de atuação, alguma mediunidade de cura, alguma coisa, é uma possessão. E antigamente o termo possessão era atribuído pejorativamente como uma coisa negativa. Então há uma atualização dentro da própria codificação. Nós precisamos também estar atentos a isso. Então, para terminar essa parte, o Deus de amor, a filosofia espírita tem como objetivo a educação, que vai situar o homem no universo. O Deus de amor, a reencarnação, o perdão infinito do Pai, a nova visão de morte exigem novos processos de educação. Só a educação espírita pode atender às necessidades do século XX, neste mundo dinâmico em que vivemos em constante transformação. Só a ciência espírita pode dar as mãos à ciência oficial. As descobertas científicas da antimatéria, do corpo bioplásmico e da importância do pensamento encontram apoio e maiores explicações na ciência espírita. A doutrina espírita tem por finalidade educar as massas, transformando a Terra de mundo de provas e expiações em mundo de regeneração. E, finalmente, cabe à educação espírita, e aqui termina, despertar o anjo que dorme em cada um. Herculano Pires resume a sua necessidade no artigo publicado na revista Educação Espírita, número 6, abre aspas, ele diz, a educação espírita se impõe como a síntese do conflito entre religião e ciência. A sua capacidade de harmonizar os dados da religião com os dados da ciência permite responder plenamente às exigências de nosso tempo, no momento exato em que a pesquisa rompe os grilhões do materialismo e supera o agnosticismo kantiano, mostrando que o homem dispõe de condições mentais para conhecer além dos limites do sensorial.
E a obra vai se desenvolvendo com várias contribuições que a Heloísa Pires traz, citando o pai dela, e vai ser essa grande construção do modelo de educação e da pedagogia de Kardec. Mas como me restam apenas... pode escrever aí, meu querido Zé, quanto tempo eu disponho. Eu estou vendo aqui a live, 45 minutos. Vocês são 1h, 50 minutos para poder me organizar. Qual o tempo? Escreva aí, ou pode entrar se quiser. Enquanto ele fala aqui para mim, a gente pode ter a informação de que a pedagogia de Kardec nada mais é sinônimo da pedagogia do amor, porque Kardec era a expressão do amor, da entrega e da dedicação. Nesse livro de Irmão X, que é uma passagem belíssima, para que vocês tenham a noção de quem estava na preparação quando Kardec iria reencarnar, está aqui a passagem de Kardec e Napoleão. Eu vou ler, que eu acho que a palestra pode ser feita de uma forma só da minha mente, mas a leitura que eu faço eu vou dando explicações daquilo que eu vou percebendo. Olha o que está no capítulo 28 do livro Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vocês estão me ouvindo, né? 8 minutos, beleza, está aqui escrito. Valeu, querido. Vamos lá. Como o canal deles, o seu canal ainda é desconhecido, obviamente que tem poucas pessoas vendo a nossa preleção, tem mais pessoas do próprio Centro Espírita que deve estar nos vendo, né? Mas obviamente que isso vai ser difundido, depois vou pegar, vou baixar no meu canal também e vou compartilhar, mais pessoas terão acesso a essa informação. Kardec e Napoleão. Logo após o 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, olhe bem, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcar a entrada significativa do novo século, ou seja, 1799, para entrar no ano de 1800, ok? Antigas personalidades de Roma, olhe bem, de Roma Imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões de Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da Evolução Hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de força da ciência e da cultura da humanidade. Olha quem foi Kardec, para vocês sentirem, aqui eu finalizo minha exposição. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiu um espírito de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que se seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria da laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se quem lá, na preparação desse movimento de Kardec e Napoleão, que seria o século que Kardec traria o codificador, ou traria o consolador prometido. Olhe quem estava. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade, no plano espiritual superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, pai da medicina moderna, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu Galilei, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri. Divina Comédia de Dante, Gutenberg, da escrita. Olha quanto, Galileu Galilei, que disse que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, e que tinha que abjurar. Olha quantos espíritos de escola estavam lá, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E, em plano menos brilhante, encontrava-se num recinto maravilhoso,
trabalhadores de ordem inferior, no outro recinto, em um plano menos brilhante, em um recinto maravilhoso, trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução. Quais? Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau, no nível inferior. Depois da palavra rápida de alguns orientadores, vou ler rápido, depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes do seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzida cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas, que desdobraram-se, né? Que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromisso, ou seja, alguns que estavam encarnados saíram de desdobramento para entrar em contato com aquele conclave de grandes espíritos de escola. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era Napoleão o objeto daquela noite. Era bem o grande corso, com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico, recebido por diversas figuras de Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio. O vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiam, em singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades encarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, estavam encarnados e foram desdobramentos, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Olha como é que se dá o encadeamento do processo pedagógico educacional que Jesus, o grande gestor, faz com aqueles grandes líderes que reencarnam em momento da história e que nós poderíamos falar aqui agora, não vou me pegar nisso, como o próprio Públio Lentulus, que foi o bisavô Públio Lentulus Sura, e que foi conversar lá com alguém na época dele, que Públio Lentulus, que é Emmanuel, vai falar de um sonho que ele teve quando ele conversa com Flamínio Severus, e lá ele vai encontrar-se dizendo que ele foi o próprio bisavô, e que o que ele conversa lá na trama, e que na política da época, ele vai conversar com um druida. Que era o druida? Allan Kardec, que adotou o nome Allan Kardec como pseudônimo por essa vida que ele viveu, e que foi muito marcante, que já era um educador, que já tinha uma proposta de educação com as crianças, mesmo quando o druida ele foi. Então, olha o que está por trás. Aqui, eu parei aonde? Me permita ler, faltam alguns minutos, mas ainda vai dar tempo. Vale a pena isso aqui para tocar o coração de vocês e ver como a espiritualidade trabalha. E outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, obstante a extrema palidez que lhe cobria a face, que era Napoleão, que falhou na sua missão. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos, no rumo do imenso infinito. Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, olha agora, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos. Que coisa linda deve ter sido essa cena. De lá do alto desciam estrelas que, ao tocar no castelo dessa reunião lá no plano espiritual, se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Preste atenção. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante, que vocês vão ver, já sabe quem tinha tiara rutilante, quem não leu Obras Póstumas vai ver em Obras Póstumas, falando quem trazia tiara rutilante. Quem foi? Allan Kardec. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-se na cabeça como que a aureolar-lhe
de bênçãos, o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos zéfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosana sem palavras articuladas. Que cena linda, eu estou todo arrepiado. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vexilários arriavam, silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro, que era Allan Kardec, que trazia o báculo que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu de pronto, que era Allan Kardec, ergueu Napoleão e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Aí diz a voz: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, uma voz que eclodia do alto. Eis que te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Olha que lindo! Em 1799, um conclave de espírito de envergadura desses tipos que eu acabei de citar se reunia, falando a Napoleão que se prostrasse e que se colocasse, entre aspas, aquele que seria o apóstolo da verdade, que era Allan Kardec. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz, renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. A voz pedia que Napoleão ajudasse, que Kardec pudesse ter as condições para trazer o Consolador prometido quando ele trouxe a baila na Terra em 1857. E, finalmente, aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda. Ou seja, que ele já vinha como imperadores, como César do passado, que Napoleão foi. De Tapso e de Munda, remanescente das batalhas de Gergóvia e de Alésia. Aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana e determinou voltar-se ao coração do povo que outrora humilhastes e encarnecestes, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste da condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. Não acredites que as vitórias das quais fostes investidos para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias das vidas. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Terminando, recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz, e aí o Espírito continua, dando uma chamada em Napoleão, e aí no final ele termina: confiamos, pois, ao teu Espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, e enquanto o Espírito da verdade, seguido por várias coortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços,
conchegou de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito do desdobramento que ele havia feito. E em 3 de outubro de 1804, quando o nosso egrégio codificador voltou ao planeta, vem a finalização. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores que retomavam, pouco a pouco, a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mundo, com a púrpura do mando, e embriagado de poder, Napoleão se perdeu, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804. Ele foi chamado para esse conclave e tendo o apoio de Kardec, que precisaria retornar ao mundo espiritual, e pedir a ele que não se perdesse, que não se conspurcasse. Ele envergonhado, mas não tinha lágrimas nos olhos, com a face pálida, vendo aquela pleiade de espíritos de escola, mesmo assim, que foi chamado pelo Espírito de Verdade a preparar o terreno para que Kardec encarnasse. Ele ali foi, quantos dias depois? 15 dias depois, ou melhor, 3 de outubro de 1804, quando foi 18 de maio, ou seja, Kardec reencarnou em 3 de outubro de 1804. Napoleão proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, porque, na verdade, o conclave foi em 1799. Kardec reencarnou em outubro, mas naquele mesmo ano, em 18 de maio de 1804, ele se proclamou imperador e ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris, que ele pegou e tomou e ele mesmo botou. E, finalmente, Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, na ilha de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, que vendia seus livros lá com 22 anos, os escritos de aritmética que não conseguia vender, ele dava, porque ele acreditava tanto naquele movimento educacional que ele criara e que as pessoas não podiam comprar, ele ficava doando para as pessoas, um homem de grande amor, de grande espírito de caridade, de entrega e de renúncia, que com 54 anos praticamente começou a fazer a codificação espírita e desencarnou em 1869, com 65 anos, praticamente de 54 a 65, 11, 12 anos que ele conseguiu trazer 5 livros, ainda trouxe a Revista Espírita e tudo que ele escreveu, outras obras, opúsculos, e a gente, na nossa pequenez, não consegue fazer um terço do que um homem de espírito desse de escola conseguiu fazer, e quando desencarna, em 31 de março de 1869, com alguns autores e biógrafos, pelo aneurisma, quando Amélie Baudet, sua esposa, encontra lá em Paris, ele desencarnando, e ele ali, no entanto, finda a sua história no corpo, mas aqui, na finalização da leitura, diz assim: Napoleão, contudo, Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Eu peço minhas escusas a quem nos escutou até aqui, onde eu invadi 3 minutos, que ia fazer 1 hora de preleção, passei 3 minutos. Agradeço a atenção dos senhores, agradeço a atenção das senhoras, daqueles que nos acompanharam online, ao vivo, e fico aqui na esperança de que esse vídeo possa chegar a outros corações e tocar corações que não tiveram a oportunidade de ouvirmos, de nos ouvir na noite de hoje. Muito obrigado, Zé Augusto, e a todos vocês do Centro Espírita Ceareiros do Amor, pelo lançamento do canal, e a honra e a gratidão de ser sido eu, o escolhido, o convidado, para abrir esse canal, que espero que seja de muita contribuição para o movimento espírita local, regional e, quem sabe, internacional. Muito obrigado, e vai desculpando mais uma vez a extensão da minha fala, que eu me empolguei na leitura e me perdi um pouco. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Flávio Neri, muito obrigado pela sua belíssima exposição. Eu estava aqui maravilhado com essas informações que você nos trouxe. Como você disse,
No momento, poucas pessoas conectadas conosco, encarnados, né? Mas essa palestra ela vai se multiplicar, você vai jogar no seu canal, outros irão aqui também no nosso canal, com fé em Jesus, e Você vai ter a distribui também no oportunidade. seu. Você Pronto, pode vamos distribuir no fazer isso seu. sim. Eu estava aqui pensando que, que maravilha será, né, para a nossa humanidade quando nós estivermos praticando essa educação que Kardec nos trouxe, né, essa pedagogia que Kardec nos trouxe, que é a pedagogia do amor, né, quando ele nos Da disse inclusão. a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Que avanços nós galgaremos quando estivermos vivendo, praticando essa pedagogia do amor trazida pelo Egrégio Codificador, como você Que colocou aí muito lindo. bem para todos nós, né? Sua Então, fala foi linda agora. muito obrigado, meu irmão Flávio. Em Eu breve que nos agradeço. veremos, né? Em breve nos veremos na Jornada Espírita de Cruz das Almas, estou sabendo que você vai estar lá. Eu nem sabia. Quando é? Você vai, se eu não me engano, em novembro, se eu não me engano. Ah, Isso, é. novembro. Vai ser uma sexta-feira à noite, que eu vou ter uma palestra aí, né? Vai ser uma sexta de noite. Eu acho que eu vou fazer uma preleção Eu não, aí. Isso. Eu não sei o dia não, mas deve ser. Se você está falando, deve ser. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os irmãos aqui presentes conosco. E você vai trazer mais uma vez aí a arte para a gente, né? E lhe Para pedir encerrar para você. a oração de São Francisco, a nossa prece de Muito. encerramento. Maravilha, maravilha. Muito obrigado e muita paz a todos nós. Querido José Augusto, gratidão pelo carinho e pelo respeito e pelo convite, que foi realmente um convite que me trouxe muita alegria em poder falar um pouco sobre Kardec e ler esses capítulos que só através da chamada que você nos deu nos faz acessar, estudando e conectar com essas obras que nos traz tanta informação e que somam para o nosso aprimoramento. Por isso que é bom fazer palestra, mas por isso, pelo processo do estudo do aprimoramento. Mas vocês que nos ouvem, o interessante é se debruçar nas obras e poder estudar também e tirar as suas próprias conclusões. Valeu? Termino aqui cantando a oração de São Francisco, nos despedindo assim. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glória a
a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Muito obrigado e fiquem com Deus, nossos irmãos dos Ceareiros do Amor. Muito obrigado e muita paz. Assim seja, nós é que agradecemos. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado a todos os presentes nessa live maravilhosa. Muita paz a Gratidão. todos. Beijo no coração e até breve.